3, 2, 1 e... Olá, eu sou o Ratoruja e eu estou por trás da EG do RPG para trazer para vocês a minha opinião sobre isso daqui, Daggerheart. E é lógico que a luz deve estar toda destruída, ou melhor, assim... Ai, abriu. Aqui, ó, Daggerheart. Porque durante as minhas férias, minha viagem para o Rio de Janeiro, eu mestrei Daggerheart. Eu joguei primeiro isso daqui, que é o Quick Play, não, o Quick Start, que tem no site da Daggerheart, que você pode baixar, daggerheart.com, e mais recentemente aqui em casa eu imprimi aqui a minha cópia 100% original do SRD de Daggerheart. E eu quero falar um pouco para vocês sobre a minha experiência e falar um pouco de geral sobre o Daggerheart logo depois da vinheta. Primeiramente, todo mundo sabe, Daggerheart foi um jogo criado pelo pessoal do Critical Role. E eu não era fã deles, não acompanhava o trabalho deles, nunca fui muito de assistir, não vi nem Vox Machina ainda, que é o anime baseado na campanha de RPG deles. Eu simplesmente me deparei com beta na época, eu fiz até um videozinho no meu canal, analisando um pouco o beta, apontando os pontos negativos e positivos sobre o material. Mas já naquela época, eu já percebi que havia algo no Daggerheart que estava me chamando pessoalmente a atenção. Agora, na versão final, eu posso afirmar para vocês que eu gostei muito de Daggerheart. Basicamente, ele é o que eu queria que o D&D fosse, entendeu? Vou direto ao assunto. Daggerheart, ele se autoproclama da seguinte forma: Daggerheart se vende como um RPG muito mais narrativo do que os outros RPGs do mercado. Eu diria que é algo muito mais voltado, mais parecido com Vampira Máscara do que Dungeons & Dragons, né? Dungeons & Dragons é um RPG muito de matar monstros pra ganhar XP e passar level e ficar mais forte, pra matar mais monstros, ganhar mais XP e passar level e ficar mais forte. Enquanto Vampira Máscara é muito mais sobre tramas, intrigas, sobre você passar a perna no seu amiguinho, no seu inimigo, aumentar o poder e a influência do seu personagem na sociedade. Ao mesmo tempo, você também tem os jogos de sobrevivência, que no caso do meu do Cado Verona acabou entrando na mecânica de sobrevivência, onde o jogo basicamente é você tentar jogar o máximo que você puder sem perder o seu personagem. Esses são mais ou menos 3 tipos de RPG, simplificando muito, tá, a explicação. Então, Daggerheart, ele se encaixa em um meio termo entre o que seria um D&D, que é um jogo sobre evolução, criar um personagem forte, um combo bom de habilidades e equipamentos, e um jogo de narração, onde você vai interpretar o seu personagem, ser um ator numa peça de teatro com dados e fichas de papel. E eu gosto muito disso e é exatamente isso que eu quero, porque quando eu jogo eu sou esse tipo de jogador. Vamos abordar aqui alguns pontos do Daggerheart que influenciam isso. Primeiro, na criação de personagem, um dos aspectos mais importantes que você cria seu personagem é o antecedente e a sua comunidade. Juntos os dois, seria basicamente o que no D&D, eu não gosto de ficar usando D&D de exemplo, mas aqui é o que todo mundo vai entender. Seria a raça e a ancestralidade, a raça e o antecedente. Apesar que muitos do D&D não usam tanto assim antecedente. A sua ancestralidade, que seria a sua raça, tem 18 opções no livro base do Daggerheart e várias em teste no site deles, na parte de materiais em teste. São bem bacanas, cada uma delas tem 2 habilidades e uma explicação de como é aquele povo. Já a comunidade, que eu pretendo trazer um vídeo aqui abordando cada uma das comunidades de Daggerheart, é o tipo de comunidade onde o seu personagem viveu e cresceu até o momento, até poucos momentos da história vai se decorrer. Com isso, a comunidade vai te dar uma habilidade passiva, a sua ancestralidade também vai te dar algumas habilidades, e combinando tudo isso, você tem o que é o seu personagem, somando também a sua classe. E são várias classes muito legais, e para você não ter uma ficha com várias e várias folhas, como é em vários RPGs, o Daggerheart você vai ter uma ficha que é uma folha só, tem uma outra folha que é tipo um guia com algumas dicas para sua ficha, e a sua árvore de evolução, né, que são várias opções que você pode escolher sempre que você passa de level, e também as cartas, porque cada classe tem 2 domínios, né? Por exemplo, o Bardo, ele tem o domínio da graça e o domínio Midnight, se eu não me engano. Não, esse é o ladrão. O ladrão tem graça e Midnight, não, o Rogue. E esses domínios, eles são os baralhos dos quais você pode pegar cartas. Se não me engano, o Bardo é graça e Codex. Assim como o Mago também é Codex, ele tem magia. Então, qual que é o ponto? Essas cartas são suas habilidades. Tem algumas passivas, algumas ativas. O tipo de carta, o domínio do Codex é o único que tem grimórios com várias magias. É bem maneiro como tudo funciona em Daggerheart. Mas, deixando tudo isso de lado, vamos direto para o que interessa. Uma mecânica que sempre você vai ouvir todo mundo falar é a mecânica dos dados
do destino, né? Os dados da dualidade. E como eles funcionam? São 2d12, um representa a esperança, outro o medo. Para você fazer qualquer coisa no jogo, o personagem, você vai ter que rolar, não é qualquer coisa, mas você vai ter que fazer uma rolagem de ação. Existem dois tipos de rolagem, a de ação e a de reação. A de reação, você só rola os dois dados, toma o seu atributo que tiver a ver. Se você quiser gastar um ponto de esperança, já vou falar disso, para somar uma experiência sua na rolagem. Pode ser, se algum aliado quiser gastar um ponto de experiência para te ajudar na sua reação, dependendo da situação ele pode, mas tudo isso somado vai dar o seu valor de reação. Se for maior do que a dificuldade, você se deu bem. Já a rolagem de ação funciona exatamente igual, mas dependendo do dado que caiu o maior resultado, você vai ter algo a mais ou a menos. Se o dado da esperança for maior do que o dado do medo, você vai ganhar um ponto de esperança. E aqui vai um disclaimer. A Jambô já falou algumas coisas sobre como vai ficar a versão em português e parece que eles traduziram esperança para coragem, que faz sentido até certo ponto, é algo aceitável. Eu prefiro que seja esperança, eu entendo os pontos de quem prefere que seja coragem, não sei como vai ser, vamos ver só no final do ano. Então, pode ser que esperança seja traduzido como coragem em português, mas no original é hope, que é esperança. Esperança e medo, hope e fear. Já quando o dado maior é o de medo, o mestre ganha um token de medo. Quando eu tava mestrando, eu usei peças de poker, que eu tenho ali, umas fichinhas de poker. As brancas eu dava pro meu jogador para representar os pontos de esperança dele, para ele não ficar marcando na ficha, porque tem um lugar de marcar na ficha. Mas para ele não ficar marcando toda hora, eu dava uns tokenzinhos de branco para representar a esperança dele, e eu fazia uma pilha de tokens pretos representando os meus pontos de medo, como mestre. E funcionou muito bem. Fica até essa dica que você for jogar Daggerheart, fazer dessa forma é chuchu beleza. Ó, essa aqui é uma folha que tem lá, que você pode baixar no site também. São várias folhas que são guias rápidas. E é aqui que eu aprendi bastante coisa do Daggerheart. Pra que serve a esperança e o medo que você fica ganhando? Você e o mestre ficam ganhando, o jogador e o mestre ganham. A esperança um jogador pode usar para ajudar um aliado, que no caso você rola um D6 e entra como uma vantagem. E aqui vai um ponto importante. Vantagem em Daggerheart é um D6, que você rola junto com seus dados durante uma rolagem de ação ou de reação. Mas, quando um aliado ajuda alguém, ele gasta ponto de esperança para dar esse D6. Se esse aliado já tem uma vantagem, ela não se soma, ele não vai rolar 2D6. Porque a ajuda é considerada uma vantagem. Entretanto, existe uma exceção. A classe do Bardo tem uma habilidade da classe, porque toda classe tem a habilidade da classe e a habilidade de esperança. A habilidade da classe do Bardo, chamado Rally, né, Rally, seria agrupar, ele te dá um dado de Rally, né, que é tipo a inspiração do Bardo. Ela sim você consegue somar junto com a esperança, tá? Porque ela é uso único durante a sessão. Então, é isso. A vantagem é um D6 que você rola junto. A desvantagem é um D6 que você rola junto, mas ao invés de somar na sua rolagem de ação, ela vai subtrair do resultado, dificultando o teste, né? Aqui tem uma tabelinha de dificuldade, né, do mais fácil 5 até o mais difícil de todos, que é 30. Mas, e para que serve os pontos de esperança? É para isso, e serve para ativar habilidades especiais, seja a habilidade da sua classe ou das cartinhas de domínio. Além disso, para que serve os pontos de medo? É onde o mestre, né, o GM, vai fazer os GM Moves, os movimentos de mestre. A jogatina tá lá legal, todo mundo tá interpretando os personagens, tô conversando, tô interagindo, de repente eu gasto ponto de medo e todos têm que fazer uma reação de agilidade, ou eles vão ser atingidos por uma chuva de flechas que vem do nada. Eles foram emboscados na floresta. Esse tipo de coisa é muito massa. Mas por que é muito massa? Porque os jogadores vendo a pilha de pontos de medo e vendo o mestre gastar o medo, ativa a tensão no ar. Isso já dá um ponto de tensão, já muda todo o clima da cena. Isso funciona muito para instigar os jogadores. Isso funciona demais, tanto para os jogadores como para o mestre aqui também, né? Porque nós mestres também precisamos de um pouco de instigação. Mas eu quero voltar na criação de personagem, porque tem uma coisa da criação de personagem muito bacana. Existem perguntas a se fazer na criação de personagem entre os jogadores. No Quick Start já tem os personagens prontos e lá tem as perguntas, como por exemplo, Espaço em Branco foi o personagem que foi quem salvou a minha vida. Espaço em Branco é para quem eu estou devendo algo. Espaço em Branco eu compartilho um gosto em comum com ele. Nesse espaço em branco você preenche com o nome do personagem de outro jogador, e assim criando conexões entre os personagens. O jogo, ele tem na verdade um manual, vários exemplos dessas perguntas que você pode fazer de um jogador para o outro. E isso funciona bastante, está bastante incentivado. No manual também, no caso eu tenho aqui o SRD, né?
CRD, ele traz bastante coisa da parte de mestre, e na cenário de campanha tem perguntas para você fazer para os jogadores para incrementar mais o cenário de campanha. Como, por exemplo, que lugar da Grande Floresta de Sablewood o seu personagem tem algum tipo de conexão? E qual conexão ele tem com esse lugar? Ou, por exemplo, em Age of Umbra, que é um outro cenário, você tem pesadelos constantes sobre um certo local. Que local é esse e como é esse pesadelo? Isso faz com que os personagens sejam conectados ao cenário. Eu tenho. E isso instiga você também a criar as próprias perguntas. Eu mesmo, por exemplo, eu mesmo não. Vamos lá. Na campanha do Critical Role Age of Umbra, que eles estão jogando, tem a sessão 0, que é sensacional assistir inteira. O próprio Math, ele fez para os jogadores a seguinte pergunta: Fulano, você e Ciclano tem uma competição amistosa entre vocês dois. Que competição é essa? E eles disseram que é a competição de pegar trinkets, né? Pequenas lembranças. Sempre que eles passam em algum lugar, eles pegam coisinhas pequenas e vão anexando em seus braceletes. Então eles têm vários braceletes com essas coisinhas e eles ficam contando histórias de como eles conseguiram essas coisas e tal. E é um joguinho entre eles, entendeu? Esse tipo de coisa cria mais conexões. E também eu pensei numa pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu pensei na minha campanha em fazer isso, que é: todos os jogadores, eles conhecem um NPC em comum. Esse NPC tem conexões com todos eles e cada um deles vê esse NPC do ponto de vista do personagem. Eles vão descrever esse NPC e juntos vão acabar criando esse NPC que é muito importante para eles. Que pode ser ou um contratante deles, ou um amigo distante deles, ou um familiar deles, alguma coisa assim. Não deles, mas para cada personagem do grupo, esse NPC tem alguma conexão forte. Porém, esse é o ponto de vista dos personagens, que pode não refletir a verdade, já que eu vou criar a verdade por trás desse personagem que os jogadores vão criar, entendeu? Por exemplo, ele pode ser... os jogadores podem ver ele, né? Os jogadores não, os personagens dos jogadores podem ver esse NPC como um grande herói, mas na verdade, pra mim, ele é só um grande mentiroso que mente muito bem e enganou os personagens, entendeu? Essa é uma dica. Não necessariamente que eu vou fazer isso, tá? É só uma ideia que veio na minha cabeça e que eu achei muito legal pra criar mais conexões entre os personagens. E por que eu acho isso melhor no Daggerheart do que em outros RPGs? Principalmente no D&D, que é a comparação que todo mundo tá fazendo, de Daggerheart com o D&D. Porque o sistema está instigando a interpretação. E quando você lê os manuais de D&D, o sistema ele não instiga tanto a interpretação, não instiga tanto a criação de uma história, não instiga tanto conexões entre os personagens. Por mais que ele fale que é legal que tenha, eu não consigo citar aqui mecânicas de D&D que façam isso. Já em Vampira Máscara é diferente, porque em Vampira Máscara você tem um mapa de conexões, ele é bem profundo nessa parte. E sem contar a mecânica de coterie, onde você cria um grupo, né? O grupo de personagens faz parte de uma coterie. Essa coterie tem toda uma mecânica e tal. Atualmente, no novo D&D, talvez com a mecânica de Bastião, onde você tem uma base de operações, que eu já vi em outras mecânicas de D&D, como no Brancalona já tinha antes, né? Que é a base dos canalhas. Enfim, não vou me aprofundar em D&D, porque esse vídeo é sobre Daggerheart, não sobre D&D. Eu acho que para um vídeo para eu dar minhas impressões sobre Daggerheart, isso é tudo, né? Bom, resumindo o que é que eu fiz nessas férias. Eu narrei o Quick Start, que é isso que tá aqui. O Zidang, ele jogou com o Varian Soto, que é um dos personagens prontos, que é um Kitari Ranger. Eu joguei com a Elfa Feiticeira. Sim, eu fui jogador e mestre ao mesmo tempo. Uma habilidade que eu desenvolvi jogando RPG solo. Muito bacana. Eu consigo separar muito bem quando eu tô mestrando, quando eu tô jogando, e consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não roubo pra mim, tanto que eu quase matei a Merlo algumas vezes. Foi legal. E funcionou muito bem. Assim que terminou o Quick que eu narrei toda a história, eu depois continuei. Eu peguei o SRD, eu peguei o documento do cenário Sablewood, que é o cenário onde se passa Quick Start, tem lá no site da Daggerheart um documento extra aprofundando mais o cenário. Fiz umas alteraçõezinhas aqui e ali e continuei a campanha só com o Zidang. Tanto que eu fiz uma coisinha lá, que eu acho que ele nem percebeu, que eu separei ele da Marlowe pra eu narrar só pra ele, eu tirar a Marlowe fora pra eu ser só narrador e deixar de ser jogador ao mesmo tempo. Então eu fiz toda uma história, ficou muito legal. Ele se perdendo na floresta e tendo que... Ele participou de uma perseguição, ele participou de uma batalha difícil. Ele morreu, mas eu queria jogar mais uma vez, então a gente meio que voltou num checkpoint. A mecânica de morte da Daggerheart é muito legal. Diferente da ideia que você tem save de morte, não. Você tem 3 opções quando você morre. A primeira é você fazer uma última ação heróica e morrer. No caso, a última ação heróica é um acerto crítico garantido.
A segunda é você evitar a morte, onde você cai desacordado, rola o seu dado de esperança, se ele for igual ou menor que o seu nível, você ganha uma cicatriz que reduz sua quantidade máxima de pontos de esperança, e você acorda depois quando o grupo faz um descanso, então você recupera seus pontos de saúde. E o terceiro, que foi o que ele escolheu, por isso que ele morreu, que é tudo ou nada, onde você rola os 2 dados, se a esperança for maior, você levanta e cura pontos igual o valor que você tirou no dado de esperança. Se o de medo for maior, você morre de vez. E se os dois forem iguais, ou seja, um crítico, você levanta, cura tudo de vida, tudo de estresse e volta 100% pra aventura. Não foi o que aconteceu, ele morreu, mas foi bacana. Depois eu voltei no checkpoint porque eu queria narrar um pouquinho mais. Aí a gente voltou antes, a gente não voltou antes de morrer, a gente meio que entendeu que na verdade ele escolheu evitar a morte. E eu continuei a história um pouquinho mais, até um momento que deu pra gente parar. E foi muito divertido que a gente jogou na rodoviária. A gente ficou jogando na rodoviária do Rio de Janeiro. Que na rodoviária de Janeiro, diferente da de São Paulo, tem uma área de limitação como se fosse um shopping. É bem pequena, mas foi legal jogar lá. Enfim, isso resume a minha opinião sobre Daggerheart, né? Esse daqui é o SRD que eu imprimi, mas eu tava jogando, na verdade, era só esse daqui, que é o Quick Start. E deixem nos comentários o que vocês acharam, o que mais vocês querem saber, né? Eu posso trazer vídeo aqui falando de todas as raças e a minha opinião sobre cada uma delas, principalmente duas comunidades, mas tem um canal chamado Solerverso, que tá fazendo uma série falando de tudo de Daggerheart. E é por causa do canal dele que eu fico com o pé atrás de ficar fazendo vídeo de Daggerheart, porque ele já tá fazendo vídeo de tudo que eu queria fazer. Lógico que se eu fizesse, eu faria do meu jeitinho, bem meio maluco como eu tô fazendo aqui. E eu gostaria muito de, sei lá, saber se vocês querem. Se querem que eu traga Daggerheart, jogar uma campanha solo. Eu também tô pensando em narrar no servidor do Fogo na Dungeon. Tô citando o servidor do Fogo na Dungeon. Se prepara que eu vou anunciar uma mesa de Daggerheart lá em breve, né? Não muito distante, só tô esperando conseguir organizar meu horário. Tenho aí uns vídeos da viagem pra fazer e tal. E, bom, acho que por isso é só. Até a próxima. Falou!